Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa brincadeira sobre equação, sobre geometria analítica, que a gente vai trabalhar na aula de hoje. A gente vai trabalhar com a equação da reta, tá? E antes de trabalhar com a equação da reta, a gente precisa saber algumas características dela. A principal característica de uma reta, vocês vão ver que vai ser a inclinação que ela forma com relação ao plano cartesiano. Essa inclinação ele vai dar através do ângulo. E como que a gente vai ver o ângulo de uma reta? Sempre que vocês olharem para uma reta, nesse caso eu tenho uma reta da letra A, uma reta do tipo da letra B e uma reta aqui na letra C. Essas setas aqui, a inclinação delas sempre vai começar pelo eixo X, correto? Seguindo o sentido anti-horário. Então a gente vai começar deitado e vai girar ele. Então aqui vai ser a angulação ou a inclinação dessa reta. A mesma ideia vai acontecer aqui, ele começa em X e vai girar no sentido anti-horário. Não girem nesse sentido aqui, tá? Então ele vai girar nesse sentido, começa em X e vamos girar no sentido anti-horário, ou seja, vai ser esse ângulo aqui, certinho? Então aqui eu vou ter um ângulo alfa e aqui eu vou ter um ângulo alfa. Perceba que nesse exemplo aqui na letra C, a reta R, essa reta aqui em azul, ela não encosta no eixo X. Ela não encosta aqui no eixo X. Então, percebo que ela não forma ângulo nenhum com relação a esse eixo. Então, a gente fala que alfa, nesse caso aqui, ele é igual a zero. Correto? Então, primeira ideia com relação à reta, que a gente precisa saber, é a sua inclinação. A inclinação que ele vai fazer com relação ao eixo X. Certinho até aqui? Então, daqui a pouquinho a gente começa sobre a primeira ideia, que é sobre coeficiente angular. Muito bem. Então, como que a gente vai fazer o cálculo do coeficiente angular de uma reta? Eu tenho uma reta definida por dois pontos. Eu tenho um ponto A de coordenadas xa e ya. Eu tenho um outro ponto B de coordenadas xb e yb. E por definição, vocês vão ver que o coeficiente angular, que a gente vai chamar de m, é um número que ele vai se associar a essa angulação que eu acabei de falar para vocês como que a gente via. Essa angulação aqui, alfa, na verdade a gente quer o número que se associa a ela. O número que se associa a ela, a gente vai chamar o nome de coeficiente angular. E o coeficiente angular desse ângulo aqui, que a gente chamou de alfa, que a gente vai chamar m de coeficiente angular, vai ser dado pela tangente do ângulo alfa. E como a gente vai calcular essa tangente, ou esse coeficiente angular m, dado dois pontos que definiram essa reta? Percebam que aqui a gente pode fechar um triângulo, onde aqui vai formar um triângulo retângulo, e o mesmo ângulo alfa que tem aqui, vai aparecer um ângulo alfa aqui também, correto? A gente pode fechar um triângulo aqui, onde aqui vira um cateto, e aqui também vai ser um outro cateto. Aqui é um ângulo de 90 graus, onde aqui vai ser a nossa hipotenusa. Percebe que o valor desse cateto aqui de baixo vai ficar xb menos xa. E aqui em cima a gente vai ter yb menos ya. Percebam também que para a gente poder calcular, como a gente comentou, que o coeficiente angular vai ser dado pela tangente desse ângulo, então vamos fazer essa continha. Então, aplicando a tangente nesse nosso triângulo, a gente vai ter o seguinte: a tangente desse ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto. O cateto oposto desse ângulo vai ficar yb menos ya dividido por xb menos xa. Aonde essa tangente de alfa vai ser o nosso coeficiente angular m. Então, a gente vai ter que m é igual a yb menos ya dividido por xb menos xa. Então, aqui vai estar a nossa formulinha aí para a gente calcular o coeficiente angular dado dois pontos. Correto? Aqui, então, vamos fazer alguns exemplos. Onde eu peço para vocês determinar o coeficiente angular ou declividade da reta que passa pelos pontos, nesse caso, na letra A, 3, 2 e B, menos 3 e menos 1. Então, vamos lá. O coeficiente angular m vai ser calculado por y do ponto B menos y do ponto A, dividido por x do ponto B menos x do ponto A. Ficando, então, y do ponto B, que é igual a menos 1, a gente vai ter menos 1, menos y do ponto A, que é 2, dividido por x do ponto B, que é menos 3, menos x do ponto A, que é igual a 3.
teremos então menos 1 menos 2, que é igual a menos 3, dividido por menos 3 menos 3, que é igual a menos 6. Percebam que menos com menos vai ficar mais, e eu posso simplificar por 3, ficando 1 sobre 2. No exemplo letra B, a mesma ideia. Nós teremos, então, um ponto A de coordenadas 2 e menos 3 e um ponto B de coordenadas menos 4 e menos 2. Tendo, então, coeficiente angular m sempre calculado por y do ponto B menos y do ponto A, dividido por x do ponto B menos x do ponto A. Tendo, então, como m é igual a y do ponto B, que é igual a 3, menos y do ponto A, que é igual a menos 3. Vai ficar menos 3. Lembra, esse menos por conta da fórmula, menos 3, que é a coordenada y do ponto A. Dividido por x do ponto B, que é igual a menos 4, menos x do ponto A, que é igual a 2. Tendo, então, menos com menos, que é igual a mais, a gente vai ter 3 mais 3, dividido por menos 4 menos 2, que é menos 6. 3 mais 3, que é igual a 6, ficando 6 dividido por menos 6. Então, continuando. Aqui embaixo, a gente vai ter que m é igual a mais com menos, menos 6 dividido para 6, resultado 1. Então, nessa letra B, a gente vai ter uma reta definida por A e B de inclinação, coeficiente angular igual a menos 1. Certinho até aqui? Muito bem, dito tudo aquilo que a gente acabou de comentar com vocês, agora sim a gente pode chegar na equação da reta propriamente dita. A equação propriamente dita da reta, ele vai vir de uma equação que a gente vai chamar de equação fundamental. É ela quem vai falar para a gente a equação ou o conjunto de pontos específico da reta que a gente quer trabalhar. Vamos seguir alguns pressupostos. Eu tenho um ponto A e um ponto B de coordenadas. O ponto B de coordenadas x0, y0, x0 e y0, e um ponto A de coordenadas x e y. Percebam que aqui, como vocês falaram, a gente já viu, aqui vai estar a nossa angulação, onde a gente vai trabalhar com coeficiente angular, e aqui a gente vai ter a mesma angulação que aqui. Então aqui vai ser um m de coeficiente angular, e aqui vai ser o nosso m de coeficiente angular também. E o que eu quero de vocês é como que a gente pode encontrar o conjunto, uma equação que dê o conjunto de pontos específicos dessa nossa figura, dessa nossa reta. Então, lembram, vamos trabalhar com esse m, que é o nosso coeficiente angular que eu comentei com vocês, que é a tangente. Então, se a gente fosse aplicar a tangente, que é o valor de m, então, usando para esse triângulo, percebam, aqui é y menos y0, e aqui é x menos x0, que são essas coordenadas aqui. Então, nós teremos m, que é o nosso coeficiente angular, calculado como sendo y menos y0 dividido por x menos x0. Ele é bem igual, né, às coordenadas A e B, que era xa e YA, xb e YB. Mas percebam, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar esse x menos x0, que está dividindo, posso passar multiplicando todo mundo, ficando então m, que multiplica x menos x0, é igual a y menos y0. Vamos só trocar a ordem dessas igualdades aqui, ficando y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Isso aqui vai ser a nossa equação fundamental da reta. Então, essa aqui vai ser a nossa equação fundamental da reta. É a partir dele que a gente vai conseguir, então, fazer todos os tipos de equação que a gente vai querer. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos. Pois bem, o primeiro exemplo que a gente tem é: determine a equação da reta que passa pelo ponto A, menos 1 e 4 e tem coeficiente angular 2. Então, se a gente quer a equação da reta, a gente vai vir com y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Correto? Então, sempre vai partir da equação fundamental. Perceba que ele falou A, menos 1 e 4. Então, esse menos 1 ele vai fazer o papel de x0 e esse 4 faz o papel de y0. E o coeficiente angular m é igual a 2, ou seja, 2 é o papel de m. Vamos substituir exatamente nessa nossa equação fundamental aqui. Ficando, então, y menos y0, que é igual a 4. Então, vai ficar y menos 4 é igual a m, que vale 2, que multiplica x
menos x0. E o x0 que é igual a menos 1. Percebam, menos da fórmula, menos 1, que é o valor do coeficiente do nosso x do ponto A, que é igual a menos 1. Então, a gente vai ter y menos 4 é igual a 2, que multiplica x menos com menos, mais 1. Fazendo passo a passo aqui para vocês. Então, a gente vai ter o seguinte. Esse 2 vai fazer o chuveirinho em todo mundo, ficando então, fazendo aqui do lado, teremos y menos 4 é igual a 2 vezes x, que é 2x, e 2 vezes 1, que é 2, mais 2. Ora, perceba que nesse momento aqui, nós já temos um tipo de equação, já temos uma equação. Para deixar ele um pouquinho mais estético, um pouquinho mais bonito, vamos deixar igualado a zero, ou seja, vamos passar essa galera toda para o outro lado ali. Fica, então, o 2x fica menos 2x, menos 2, mais y, menos 4, é igual a zero. Vamos deixar o termo em x, um termo em y em segundo, depois os termos constantes do outro lado, ficando menos 2x, mais y, menos 2, menos 4. É igual a zero. Lembrando, aqui já é uma equação. O que a gente está fazendo é deixar ele um pouquinho mais bonitinho aí. Então vai ficar com menos 2x, mais y, menos 6, é igual a zero. Só para uma questão de estética também, só para esse x aqui ficar positivo, vamos multiplicar todo mundo por menos 1. Tendo então, menos 2x vai ficar 2x. Se era mais y, vai ficar menos y. Se era menos 6, fica mais 6. Tudo isso é igual a zero. Ou seja, aqui é a equação da reta que tem coeficiente angular 2 e passa pelo ponto A, menos 1 e 4. Para finalizar, vamos fazer então o exemplo letra B. Qual que é a diferença desse exemplo letra B? Eu peço, determine a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e menos 2, B, 5 e 2. A diferença desse exemplo aqui é que ele não fala para a gente o coeficiente angular. Porém, na aula que a gente teve hoje, a gente consegue calcular, a gente consegue encontrar esse coeficiente angular. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o coeficiente angular, m, vai ser dado por y do ponto B menos y do ponto A dividido por x do ponto B menos x do ponto A. Tendo então que m é igual a y do ponto B, então vai ficar 2, menos y do ponto A, que é menos 2. A gente vai ter 2 menos menos 2, dividido por x do ponto B, que é 5, menos x do ponto A, que vai ficar 5 menos menos 1. Tendo então que m vai ficar igual a menos com menos, que é igual a mais 2 dividido por menos com menos, que é igual a mais 5 mais 1. Tendo então aqui do lado que m é igual a 2 mais 2, que é igual a 4, dividido por 5 mais 1, que é igual a 6. Posso simplificar por 2. Ficando então que m é igual a 2 sobre 3. Muito bem. Descobrindo o valor de m, a gente pode jogar isso daqui que a gente acabou de encontrar lá na fundamental. Ou seja, a gente vai ter que, a gente sabe que y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Excelente. Vamos substituir. Ah, professor, mas quem faz o papel desses termos aqui? Você vai escolher um desses pontos, ou o ponto A ou o ponto B. Tanto faz. Se você escolher o ponto A, o menos 1 faz o papel de x0 e o menos 2 faz o papel de y0. Caso você escolha o ponto B, o 5 faz o papel de x0 e o 2 vai fazer o papel de y0. O que eu falo para os meus alunos geralmente é, onde geralmente eles erram no jogo de sinais. Então escolho aquele ponto que tiver mais sinal positivo, ou seja, aquele ponto mais positivo. Nesse caso é o ponto B, que é o 5 e 2. Mas caso você queira escolher o ponto A, pode ficar à vontade. Eu vou escolher o ponto B. Então, escolhendo o ponto B, o 5 faz o papel de x0 e o 2 vai fazer o papel de y0. Vamos substituir. Então, a gente vai ter y menos o valor de y0, que é igual a 2. Então, vai ficar y menos 2 é igual a m, que vale 2 terços, que multiplica x menos x0, que é igual a 5. Esse 3, posso passar para o outro lado, ou multiplicar todo mundo por 3. A gente vai ter, então, 3, que multiplica y menos 2,
é igual a 2, que multiplica x menos 5. Tendo, então, fazendo o chuveirinho, ou a distributiva, de forma mais técnica, né? A gente vai ter 3y, 3 vezes menos 2, que é menos 6, é igual a 2 vezes x, que é igual a 2x, e 2 vezes menos 5, que é menos 10. Vamos igualar essa galera aqui a zero. Como esse 2 aqui ele já é positivo, eu vou passar essa galera para o outro lado, para permanecer esse x positivo. Então a gente tem 2x, a gente vai ter o 2x, o 3y, que era positivo, vira negativo, menos 3y, o 6, que era negativo, vira positivo, mais 6. O 10, que ele é negativo, ele permanece negativo, menos 10, que é igual a zero. Fazendo só um pouquinho mais rápido, né? Tendo, então, o 2x menos 3y, 6 menos 10, menos 4, é igual a zero. Então, a equação que passa pelos pontos A, menos 1 e menos 2 e B, 5 e 2, é exatamente a equação 2x menos 3y menos 4 é igual a zero. Certinho até aqui? Então, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. E um abraço a todos, bons estudos!